Olá, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de filosofia? Bem, a gente está estudando o pensamento político na Idade Média e no Renascimento. E na aula passada, a gente já começou falando sobre esse assunto e eu lembro que eu falei com vocês sobre Santo Agostinho, lembra dele? Sim, Santo Agostinho, aquele que criou aquela teoria sobre o bom e o mau governo. Hoje a gente vai falar de Tomás de Aquino, tá? E a gente vai entender como é que esses dois cristãos, eles cristianizaram filósofos da antiguidade. Então, gente, vamos lá. Por que é importante a gente entender, né, esses teólogos para a gente entender a política na Idade Média? Porque eles foram de suma importância, eles foram estudiosos que pegaram a filosofia da era antiga, né, a filosofia de Platão, de Aristóteles, e transformaram em teorias, né, de cunho cristão. Tá? Então é importante que a gente entenda isso, porque eles foram tão importantes para a Igreja Católica, porque eles validaram o pensamento filosófico, só que cristianizando esse pensamento, né, que é dos filósofos antigos. A gente já ouviu sobre Santo Agostinho, agora a gente vai falar um pouco de Tomás de Aquino. Ele foi um teólogo, um teórico muito importante para a Igreja Católica. A gente sabe, né, que na era medieval e na era renascentista, a Igreja Católica estava totalmente atrelada ali, unida com o catolicismo, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas quem coroava, né, os reis era o Papa, né? Ele que passava a coroa para os reis. A gente também, quando estudou a ética medieval, a gente viu que a ética, né, os valores da era medieval estavam muito atrelados, né, à fé cristã. Então, isso foi super importante e influenciou bastante a política na era medieval. Olha só, é nessa imagem, tá? Isso daqui é uma tinta sobre olho, tá? Essa imagem, ela retrata, né, São Tomás de Aquino e ele com 4 mulheres. Essas mulheres, gente, é a representação da filosofia, astronomia, teologia e a gramática. Bem, na era medieval, né, nessa época, era muito comum esses estudos, né, os estudos voltados para a filosofia, astronomia, oralidade, né, a gramática e também a teologia. E São Tomás de Aquino, ele foi um rapaz, né, de condição, porque ele fez a escola, para você estudar, você precisava, né, ser de uma família bastarda. E ele tinha uma boa família, ele fez inclusive faculdade em Paris. Nesse primeiro parágrafo a gente vai ver que quando ele foi estudar em Paris, São Tomás de Aquino, ele teve uma influência muito forte das obras de Aristóteles. Vocês lembram quando a gente estudou Aristóteles, que ele falava, né, da relação da população com os governos? Lembram disso? Isso influenciou bastante São Tomás de Aquino, né? Aí ele escrever posteriormente, né, a sua Suma Teológica. Bem, eu fiz aqui um esquema e no meu esquema estão algumas contribuições, né, de São Tomás de Aquino para a igreja, para a política da época e para a teologia até hoje. Bem, ele pegou os escritos de Aristóteles e cristianizou, certo? Ele escreveu a Suma Teológica, certo? Nessa Suma Teológica, gente, a gente vai ver ele falando muito, né, do governo, que o governo eles tinha que estar atrelado à fé. Outra coisa importante também que São Tomás de Aquino defendia é que para a gente entender, para a gente ter o conhecimento, era necessário que a gente tivesse a fé. Exatamente, olha só, eu coloquei aqui, a filosofia é diferente da teologia. Ele, inclusive, falava que os estudos filosóficos eram estudos que eram incompletos, tá? Porque, na verdade, a gente precisava da razão, mas essa razão nos prepararia para que a gente tivesse fé. E a nossa fé melhoraria o que? A nossa razão. Na época, gente, ele foi visto até por alguns religiosos, né, de uma forma não muito boa. Por quê? Porque ele estava falando de razão. Só que ele usava essa razão para preparar para a fé, tá? Então, é o entender para crer. E isso foi revolucionário para a época, né? A gente pensa que hoje
não porque São Tomás de Aquino é um dos muitos, né? É muito estudado pelos teólogos. Mas na época, né, quando, né, a pessoa que não acreditasse era tido como herege, né, recebia punições severas da igreja. Então você imagina que uma pessoa chega ali discutindo filosofia, né, falando sobre o conhecimento, sobre a verdade, sobre a razão humana. Então isso não foi muito bem visto. Outra coisa importante para a gente pontuar sobre a filosofia, né, teologia de São Tomás de Aquino e a política da época foram as regras, né? Essas regras sempre colocando Deus como o ser maior a ser obedecido. Então, por exemplo, ele falava assim, ó, que você tem que amar o seu próximo, mas se a regra principal é amar a Deus, então essa regra está acima de amar o próximo, entende? Então você tem que amar sempre a Deus. A regra maior é Deus como o centro de todas as coisas. E baseado nessa teologia, gente, muita coisa foi construída, né? Muitos valores, inclusive políticos, valores para se governar, valores da relação dos governantes com o seu povo foram adotados. Para São Tomás de Aquino existia a lei eterna, a lei natural e a lei humana. Repare que essa lei eterna, a lei de Deus, estava acima das outras duas. Agora eu quero recapitular com vocês quem foi esse grande pensador, certo? Que influenciou bastante a política na Idade Média. São Tomás de Aquino foi um italiano que nasceu na Sicília, tá? Ele é o escritor da Suma Teológica, que são escritos, né, que são usados até hoje na Igreja Católica e estudados pelos teólogos e filósofos. Ele é o fundador da escolástica e o pai do tomismo, né, que vem de São Tomás de Aquino. Gente, eu deixo nessa aula para vocês uma sugestão. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, né, sobre São Tomás de Aquino, que é importante para vocês entenderem como é que ele influenciou a política da época. Eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula de filosofia. Deixo um abraço forte para vocês e bom estudo.